Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, querido ouvinte. Estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Vamos agora para o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Pai, hoje consigo compreender claramente o papel de cada um de vocês dois na minha vida. Sabe, minha mãe criou um universo de proteção. Minha casa sempre protegida. As coisas do dia a dia, o estudo, a escola, os amigos. Mas aquele espaço, o espaço onde eu era sempre o mais importante. Se eu pudesse dar um nome àquele espaço, eu diria proteção. Enquanto isso, do outro lado, você, no teu papel, insistia comigo em me mostrar a cada dia o mundo real. Hoje percebo que isto talvez tenha sido o mais importante entre tudo aquilo que você me oferece. Sim, você me mostrou que a vida tem sempre os dois lados. Que a vida tem sempre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Sim, imaginamos um mundo, mas o mundo real é bem diferente, Pai. E foi você que me pegou pelas mãos e mostrou para mim o que era aquele mundo. Em alguns momentos, talvez eu tenha ficado até com raiva disto. Sim, porque olhar para aquele mundo não é nada fácil. Olhar para aquele mundo é algo complicado para mim. Mas ele é o mundo real. Ele é a verdade dos fatos. E ali estava você, que me pegava pelas mãos e me mostrava. Dizia para mim, este é o mundo real. Então talvez tenha sido este o seu papel mais importante. Me dou conta também de que me mostrava coisas simples da vida, simples, a simplicidade da vida. Sim, você mostrava para mim o que é uma brincadeira, o que é poder sorrir, jogar bola, mas sempre nos momentos em que você podia. Então hoje, sabendo do seu papel e entendendo as vezes em que vi você longe de casa, hoje entendo. Em alguns momentos não entendi não, mas hoje eu entendo. Entendo que para você talvez tivesse sido difícil se manter distante. Mas mesmo naquela ausência, você estava ali. Hoje percebo isto. Então hoje, quando olho lá para trás e sei que tudo aquilo que me ofereceste foi o melhor, me vejo então querendo agradecer, apenas agradecer. Se conheço o mundo como conheço, é porque você existe, meu Pai. E hoje quero deixar uma mensagem que há um tempo eu li e que tocou profundamente o meu coração. Aliás, eu entendo que esta mensagem toca o coração de qualquer filho. E quero te deixar esta mensagem hoje, Pai. Ela nos fala sobre uma bola dourada. Sim, uma bola que atravessa por gerações. Meu coração se sente tocado com este texto. E hoje quero deixá-lo a você como um presente. A bola dourada.
O que recebi pelo amor do meu Pai, eu não lhe paguei. Pois em criança, ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci, como todo homem. Agora vejo crescer o meu filho, a quem amo tanto. Como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que antes recebi, estou pagando agora, a quem não me deu e nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu, os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste comovido e contente o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada. E a bola dourada nunca é devolvida. Um feliz Dia dos Pais. E saiba que se hoje conheço o mundo real, é porque você existe. Obrigado, Pai. Tivemos agora o nosso momento de reflexão e a gente vai agora de música, com a música Peça Felicidade, da banda Melim. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com mais um programa, o que é o Espiritismo. Bom, hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? Com uma abordagem, uma breve explanação da nossa querida Rosalba Padre, do Fraternidade, que vai conversar aqui com a gente hoje, vai explanar para a gente acerca da temática Nossos Filhos são Espíritos, que é uma temática, né, de um conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente através das obras de Kardec,
mas que também foi muito bem fundamentada pelo Hermínio Miranda na obra Nossos Filhos São Espíritos. Então a gente vai fazer algumas breves reflexões acerca desse tema hoje, e um tema bem pertinente, né, para essa véspera aí de Dia dos Pais, aonde a gente traz de novo à tona, né, essa reflexão sobre os nossos pais, as pessoas, né, que nos deram a oportunidade dessa reencarnação. Então, Rosalba, seja bem-vinda, é com você. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar da perspectiva de compreender que nossos filhos são espíritos. Hermínio Miranda, ele publicou um livro muito interessante com esse tema, com esse título, onde ele fala de que nossos filhos são espíritos. E essa perspectiva nos dá uma responsabilidade muito grande. Nós somos chamados a pensar que nossos filhos, eles são um espírito que tem corpo. E como tal, conforme ensinado por Jesus, conforme ensinado pela doutrina dos Espíritos, o Consolador Prometido, eles precisam ser orientados, eles precisam caminhar orientados na perspectiva de seguir os ensinamentos, as virtudes que compõem o homem de bem. Nós vamos aprender com a doutrina espírita que a nossa perspectiva é ser homem de bem. Essa construção que nós estamos fazendo aqui. Então, cuidar dos nossos filhos, orientá-los para que possa ir nessa direção é o papel de todo pai, o papel de toda mãe, nessa perspectiva de ajudar os nossos filhos a ser guiados na direção de buscar esse caminho, o caminho do equilíbrio, o caminho do amor e o caminho do respeito. A doutrina espírita nos ensina que nós somos responsáveis pela formação, educação dos nossos filhos. Nós precisamos orientá-los a seguir esses caminhos do Evangelho de Jesus. Jesus nos deixou, ele é nosso modelo e guia, nos deixou um roteiro. Às vezes nós dizemos que nós não temos um manual para orientar, para ajudar nossos filhos a crescerem homens honestos, de bem, seguindo virtudes importantes que precisam desenvolver. Mas nós temos sim. O maior deles é o Evangelho de Jesus, o maior roteiro que nós podemos ter para guiar os passos daqueles que nós nos responsabilizamos. Quando reencarnamos, quando viemos para cá, nós nos responsabilizamos em cuidar e orientar os nossos filhos para que eles pudessem buscar um caminho de equilíbrio e de amor. Então, nessa perspectiva, nós temos o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita nos traz muitos ensinamentos, e a doutrina espírita é o Consolador Prometido, o cristianismo redivivo, de como lidar com nossos filhos. E uma das formas interessantes é a questão do limite. O sim, sim e o não, não. Que muitas vezes, nós vamos ver agora, se perderam, foi se perdendo ao longo do tempo esse olhar nosso de pai. Nós não podemos deixar os nossos filhos caminhar sem a nossa orientação, mas principalmente sem o nosso exemplo. É o exemplo que arrasta, é o exemplo que faz com que os filhos que nós escolhemos ter nesta reencarnação possam realmente crescer com equilíbrio, crescer entendendo qual é a sua missão, qual é a sua vocação. Hoje nós vamos ver a dificuldade que existe entre os pais dialogarem com os filhos. Hoje, nessa modernidade, no século XXI, é necessário isso. É necessário sentar com nossos filhos, dialogar, conversar e muitas vezes mostrar que os caminhos que muitas vezes seguem não seria aquele ideal. Nós vamos obrigar, nós vamos fazer com que eles mudem completamente a sua perspectiva? Não, mas nós podemos dialogar, nós podemos mostrar outras perspectivas e estas pautadas no respeito, para que possam caminhar. Nós vamos ver, e os espíritos enfatizam, o quanto nós precisamos dar essa orientação aos nossos filhos. Nós vamos ver os estudiosos do comportamento mostrar que muitas vezes
eles não aceitarão aquilo que nós vamos falar, não aceitarão as nossas orientações, mas nós precisamos persistir. Somos nós que encaminharemos os nossos filhos para o progresso moral e espiritual que tanto nós almejamos para nós e para eles. Nós mencionamos outros estudiosos, né, onde eu gosto muito de falar do Samitiba, estudioso da adolescência, da juventude, onde ele dizia que muitas vezes, quando nós acabamos os relacionamentos, nós colocamos os nossos filhos no meio de todas as questões que vão acontecendo e muitas vezes, pela nossa maturidade, usamos esses filhos para negociações que deveriam ser feitas e devem ser feitas somente entre um casal que se separou. Os filhos, eles precisam sim da figura dos pais, da figura da mãe, em qualquer circunstância. Então, nós vamos aprendendo que nós não precisamos ser pai, nós não somos pai, ou nós queremos substituir aquele que representa a paternidade dos nossos filhos ou a maternidade. Não, nós vamos ensinar os nossos filhos a valorização desses seres. Nós só precisamos, segundo Samitiba, ser grandes mães ou grandes pais. Muitos de nós, muitos pais, muitas mães, encaminham os filhos durante toda a vida, a juventude, apesar de não estarem juntos no matrimônio, no casamento, na casa, e conseguem com equilíbrio fazer isso. Nós vamos encontrar esses ensinamentos mostrando como é importante a figura de pai e de mãe, como nós não devemos denegrir a imagem desses seres quando acontece um relacionamento acabar. Pelo contrário, os filhos precisam dessas figuras, tanto um quanto o outro. O que parte e não cuida todos os dias do filho, vai ter momentos para isso. E se em algum momento não for possível, só de ter a imagem, o respeito por aquele que é o seu pai, é a sua mãe, já é um ponto importante de equilíbrio para o crescimento dos filhos que são espíritos, que voltarão muitas vezes através das reencarnações para escrever as suas histórias e para escrever a sua evolução. Então a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade. É inadmissível, por exemplo, ver pai e mãe mandando recado para filho através de WhatsApp que está lá no quarto. Vamos lá, vamos bater na porta, vamos saber o que é que os nossos filhos estão fazendo, lendo, vamos dialogar com eles e eles compreenderão. Nós vamos aprender que os filhos respeitam quem eles admiram. Então, é importante essa construção dessa admiração, é importante esse respeito que deve ter. Nós não precisamos mais lhe dar os gritos na pancadaria com os nossos filhos. Está provado que isso não surtiu grandes efeitos, mas o diálogo sim, o respeito sim, o amor sim. O nosso filho não é um amontoado de ossos, de músculos, não. Ele é um espírito que nesse momento experiencia no corpo físico uma experiência para o seu progresso. E com certeza construir essa relação pais, filhos, precisa ser pautado no amor e no respeito. Não tem outra perspectiva. Jesus coloca isso para nós quando ele diz que um filho que pede para o seu pai de carne e osso, que somos todos nós, algo, um peixe ele não oferece uma serpente, ele vai oferecer o peixe, ele vai oferecer o amor, fazendo uma analogia com o amor de Deus para conosco. Deus espera isso de nós, porque Deus nos ama, cuida de nós, nos dá as possibilidades de várias reencarnações para que nós possamos nos reconciliar com aqueles que estão a caminho conosco. E quem está primeiro, a priori, a caminho conosco? Os nossos filhos, os nossos familiares, é dentro do lar, essa construção amorosa
E aqui eu não estou falando da casa física, eu estou falando da construção amorosa, que é o nosso lar, é que o perdão, é que o amor vai se construir. Então nós vamos entendendo que nós temos dentro de casa inimigos da retaguarda, inimigos de outrora, que vieram conosco, combinado conosco, para construir a sua evolução, para construir o perdão, para construir o amor. Nós aprendemos isso nos postulados da doutrina dos espíritos, que todos aqueles que nos cercam são reencontros importantes e vai ser sempre para a nossa construção moral espiritual, evolução de cada um de nós, para daqui a pouco, lá na frente, estarmos todos juntos diante do Pai. Nós somos responsáveis pelo filho que cai, por falta de autoridade, por falta de amor e por falta de cuidados. Nós somos responsáveis pela evolução dos nossos filhos também. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar, quando nós vamos estudar honrar pai e mãe, a responsabilidade dos filhos em relação aos seus pais, especialmente os idosos, e a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos, enquanto na infância, na adolescência, enquanto estão construindo a sua personalidade. Então nós vamos notar que essa responsabilidade, ela é muito grande e nós seremos cobrados. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho vai nos dizer na instrução dos Espíritos que o Senhor, nosso Deus, vai perguntar no nosso retorno de uma reencarnação, o que fizeste com os filhos que estavam sob a tua responsabilidade? Onde eles estão? E qual foi essa construção amorosa, essa herança que destes aos filhos? Onde que eles estão? Estão equilibrados? São homens de bem? Foram construídos com o amor do pai, da mãe, com o nosso amor, para que pudessem trilhar esse caminho com responsabilidade, com equilíbrio e com amor, para formar as suas famílias, formar outra família e cuidar de outros filhos? Então a nossa responsabilidade é muito grande. Nós somos chamados a estar juntos, a estar perto, principalmente com o nosso exemplo, com os nossos filhos. Nós precisamos exemplificar aos nossos filhos esses valores imperecíveis que tanto nós queremos ter, mas que nós precisamos incutir aos nossos filhos, que são espíritos imortais, que precisam aprender, que precisam crescer e que precisam construir uma reencarnação equilibrada com o nosso apoio, com o nosso amor, com o nosso exemplo. Eles serão homens de bem se nós ajudarmos a ter compreensão do que é um homem de bem, descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, ensinado por Jesus Cristo. Então nós temos essa responsabilidade de ajudar os nossos filhos a caminhar de forma equilibrada, a evoluir de forma importante, colocando em prática os postulados, os ensinamentos que Jesus nos trouxe no seu Evangelho e que foram codificados e reafirmados e confirmados por Allan Kardec, na codificação kardeciana, nesse manancial de ensinamentos que nos ensina, inclusive, como lidar com os nossos filhos, que são espíritos imortais. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. A gente vai agora de música, depois a gente vai ter um rápido intervalo. Mas antes eu quero já mandar aqui os nossos primeiros abraços fraternos dessa tarde, tá? Então vamos mandar aqui um beijo muito especial e um abraço para os nossos queridos ouvintes lá do CVV, a turma do ESG1 que está aqui antenada com a gente, o Rodrigo, a Sônia, a Eliane. Um beijo carinhoso para vocês, pessoal. Fiquem ligados. A gente vai agora de música com Tim e Vanessa, com a música Aos Pés do
A felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Que bom que um novo mundo surge. Alegria de viver um novo dia, um novo amanhecer, novo tempo, tempo de mudança, um novo som, uma nova dança, dança da alma, rodando no ar, o sol bate palmas, faz o mundo girar. Na batida da terra é que surge a vontade de ir ao encontro da felicidade, cidade perdida que achei um mapa pra achar. Estou de partida, eu sou feliz, não lamento nada do que fiz. Eu sou feliz, já vivi muita coisa que quis. Eu sou feliz, começar é um meio pro fim. Eu sou feliz, sim. Ser feliz só depende de mim. Só depende de mim. Alegria é viver todo dia um novo renascer. Novos sonhos, nova esperança, um novo mundo criado por uma criança. Mundo encantado de luz e de cor, com coro afinado, canto refrão de cor. E aí parece utopia, clichê, terapia, um surto, miopia, piada sem graça pra um povo que sofre a dor e a desgraça do karma no corpo e na alma. Eu sou feliz, não lamento nada do que fiz. Eu sou feliz, já vivi muita coisa que quis. Eu sou feliz, começar é um meio pro fim. Eu sou feliz, sim. Ser feliz só depende de mim. Eu sou feliz, não lamento nada do que fiz. Eu sou feliz, já vivi muita coisa. Eu sou feliz, começar é um meio pro fim. Eu sou feliz, sim. Ser feliz só depende de mim. Só depende de mim. Oh, oh. Só depende de mim. Só depende de mim. Só depende de mim. E tivemos agora a música Alegria de Viver, do grupo Simplesmente Almas. Gente, o tempo voa. Já estamos próximos do fim do programa. A gente já vai se encaminhando aqui para o nosso final. Então vamos soltar a vinheta da Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. A minha casa é o Fraternidade, nós estamos no Vinhas Velho, né, na rua Jericó Sem Número. Ela fica paralela com a igreja São João Batista, né? E lá nós temos várias atividades, nós temos atividades abertas ao público no sábado. A partir das 17h30 nós temos o atendimento fraterno, o acolhimento àqueles que sofrem, que têm dificuldade. Temos evangelho ao público às 18h, às 19h, às 20 horas, onde todos podem participar.
Aos domingos, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às 16 horas. Ah, mas eu não me matriculei. Você pode ir lá, nós temos o acolhimento. Vai receber todos aqueles que chegam pela primeira vez, que não estão matriculados. E temos palestra pública às 18 horas, temos evangelização às 18 horas, temos a juventude às 18 horas. E estamos convidando todos a participar da nossa casa e temos uma alegria imensa em recebê-los lá. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. E agora vamos ao nosso momento de arte espírita, com a leitura do poema Prece de Pai, de autoria do nosso querido amigo Brito. Prece de Pai. Senhor, Pai de amor, justiça e caridade, dai-me a força da verdade na missão de genitor, que eu possa compreender, amar, cuidar e prover, ser um pai educador. Senhor, nos caminhos desta terra, entre aspereza e guerra, eu quero agradecer por essa missão divina de pai que aprende e ensina sem jamais esmorecer. Senhor, ensina-me a ser um bom pai, que desperto pela vida sai, em busca do honesto pão, que eu possa alimentar os meus filhos, o meu lar, com amor no coração. Obrigado, Senhor. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. A gente vai finalizando aqui o nosso programa com a música A Barca, de Elizabeth Lacerda. Um grande beijo aos nossos queridos ouvintes e até o próximo sábado. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor,
pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.